Fala incomparável! Recentemente nós fizemos aqui nesse canal uma live falando sobre Storytelling com dados. Léo e a Sayuri ali comandaram essa live, só que a live ela foi bem focada na parte de design, tá? Do design do dashboard. Léo falou sobre algumas coisas, sobre alguns conceitos do que é Storytelling, e teve um momento ali que Sayuri tomou a frente ali, comandou a live, mostrando como criar um background dentro do Figma, como é que você faz o background dentro do Figma. Eu queria aqui nesse vídeo me aprofundar um pouco mais sobre esse tema, né? Eu tenho percebido que quando a gente pergunta algo sobre Storytelling com dados ou questiona alguém sobre o que é Storytelling com dados, eu ainda percebo um pouco de dificuldade na explicação e definição mesmo desse conceito. E o pior, não só isso, não é só a definição do conceito, mas como pegar esse conceito e traduzir de forma prática. Isso não é uma tarefa tão simples assim, não é tão fácil fazer Storytelling com dados. Ao final desse vídeo eu quero que você entenda não só o conceito, você entender o conceito, mas quando alguém te perguntar sobre o que é Storytelling com dados, você consiga de fato explicar de maneira muito clara e prática e o ouvinte entender o que você está falando, sem aquele embromation, tá? Mas acima de tudo que você saiba exatamente o que fazer para aplicar esse conceito dentro de um projeto seu, dentro de um dashboard. Beleza? Tá comigo? Então, vamos nessa! Seja muito bem-vindo a Experian, meu nome é Esdras Santana. E já se inscreve nesse canal se você gosta de conteúdo sobre Power BI e análise de dados como um todo, ok? A gente vai falar hoje sobre Storytelling com dados. Esse termo ficou realmente bem na modinha, todo mundo falando. Eu acredito que seja porque é um tema que dá muito engajamento, tá? Se você entrar aí no LinkedIn e postar qualquer coisa sobre design de dashboard, firulas e cambalhotas que um dashboard pode dar, isso traz muito engajamento, as pessoas vão curtir, as pessoas vão comentar, uns vão condenar, outros vão dizer que só os dados são importantes, ou seja, é um tema que realmente pegou gosto na área de dados e quem comenta sobre isso, de fato tem ali uma parcela ali de engajamento muito maior, ok? Mas assim, apesar de que muita gente critica dizendo que só os dados são importantes, ninguém quer apresentar um dashboard feio. Todo mundo que está fazendo ali, por mais que seja a sua limitação, seja na sua capacidade ali com a ferramenta de design, ou sei lá, todo mundo quer fazer um trabalho bem feito, um trabalho minimamente bonito para que chame a atenção de um cliente, de um possível cliente. Até uma forma de prospectar cliente é você postar um dashboard que seja ali realmente bonito e que chama a atenção. Mas a gente sabe que Storytelling com dados não é só o design, ok? Esse termo eu acho que ele ficou bem em evidência logo depois de um livro que tem esse nome, inclusive, Storytelling with Data, da Cole Nussbaum. Ela lançou um livro, Storytelling with Data, ou seja, mostrando o que é Storytelling com dados, né, e mostrando como você melhorar suas visualizações para apresentações. Mas eu confesso aqui que eu tenho um pequeno probleminha com esse livro, tá? Primeiro de tudo, para vocês não me criticarem e não me crucificarem, o livro é sensacional, tá? O livro é muito bom, você aprende muita coisa, tá? Mas qual é a minha ressalva com esse livro? Não é uma crítica, por favor, mas qual é a minha ressalva? Se você perceber, nesse livro a gente não tem uma única imagem de um dashboard completo. Ela simplesmente pega como se fosse casos isolados ali e vai colocando no livro, explicando como você melhorar aquela visualização, como você comunicar melhor aquela informação, aquele dado que você está querendo comunicar. Mas quando a gente está falando de dashboard, a gente começa a ter um cenário um pouco mais macro, não é só um visual, não é só um tipo de gráfico, ok? Geralmente a gente tem ali vários gráficos, muitas vezes mais de um gráfico que conversam entre si, a forma que eu tenho que arrumar aquilo ali para contar de fato uma história. Então percebe que quando a gente está falando de dashboard, a gente está pegando um cenário muito mais macro. Você pode pegar o que ela fala de um gráfico, o que ela fala de outro, e você vai aplicando aqueles conceitos em vários gráficos ali do seu dashboard. Mas eu ouso afirmar que algumas pessoas não vão ter essa sagacidade de pegar todos aqueles conceitos e conseguir transferir aquilo para um dashboard completo, para onde tem um cenário muito maior. Aliás, essa Cole ela é realmente muito boa, ela é muito boa nos conceitos, ela já escreveu um livro, provavelmente esse livro aí é o mais conhecido dentro da área de dados, tá? Ela é uma profissional que palestra para o Google, então ela é realmente assim, a gente não tem o que falar, mas a impressão que eu tenho é que aquele livro ele é muito mais focado quando você vai fazer uma apresentação, sei lá, com um PowerPoint. E aí você tem um gráfico ali que você vai customizar ele da melhor maneira possível. E aí tem esse outro ponto, inclusive. Muitas das coisas que ela demonstra ali no livro
a gente não consegue fazer dentro da ferramenta de visualização de dados. O Power BI, por exemplo, que é a ferramenta carro-chefe do mercado aí, né? Ela já é uma ferramenta que tem inúmeras customizações, você pode fazer inúmeras customizações e mesmo assim tem alguns detalhes que ela coloca lá no livro que você não consegue reproduzir aquilo dentro do Power BI, a não ser que você faça uma apresentação estática. Inclusive tem um gráfico que ela faz tipo aqueles gráficos de macarrão, que é uma bagunça, e ela coloca em evidência uma ali, coloca a etiqueta daquela série. Eu fiz até um vídeo aqui, eu vou deixar recomendado, como eu reproduzi algo parecido com aquilo que ela fez no livro, dentro do Power BI, e você vai ver a complexidade que é de fazer uma coisa que teoricamente é simples. Mas quando você quer fazer uma apresentação simples ali de PowerPoint, você vai levantar, falar, ou seja, é uma apresentação estática, digamos assim, fica mais fácil, porque você vai ter a imagem ali e você consegue customizar a imagem da maneira que você quiser, da maneira que você bem entender, escrever alguns textos ali estáticos mesmo. Ou seja, para uma apresentação de dashboard, para você criar um dashboard, muito daqueles conceitos ali, fica muito difícil de você aplicar. Fora isso, o livro é excelente. Eu recomendo que você compre, que você leia, você vai aprender muita coisa, tá? Então, o que é storytelling com dados? Eu costumo fazer a seguinte definição: storytelling com dados é igual a dados mais recursos visuais mais narrativas. A gente vai voltar para esses 3 pontos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 3 pontos, mas para você entender, deixa eu só explicar algo sobre storytelling. Storytelling é contar a história, o próprio nome, a tradução do nome é isso, é contar uma história. Só que não é contar uma história de qualquer jeito, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, vai contar uma história, ou vai subir em um palco para fazer uma apresentação, ou vai fazer uma palestra, vai dar uma aula, quando é que a gente diz que aquela pessoa tem um bom storytelling? Quando ela consegue fazer com que a audiência dela, o público dela, fica totalmente cativa e prestando atenção, dando a impressão de que as horas passaram num piscar de olhos, né? Você nem percebe que o tempo está passando porque você está tão imerso naquela história que a pessoa está contando que você realmente se perde e ali você fica tão concentrado. Isso a gente diz que é uma pessoa que tem um bom storytelling, ou fez uma apresentação com um storytelling excelente, ou um próprio filme que tem um storytelling excelente. Para o orador ali dessa apresentação, ele conseguir um efeito como esse, não é de qualquer jeito, tá? Tem muita técnica ali por trás, tá? No storytelling a pessoa dá risada, a pessoa pode sorrir, a pessoa fica ali concentrada. E para isso, para ele conseguir atingir esse ponto de concentração da sua audiência, ele precisa fazer alguns processos, tá? Ele precisa conhecer muito bem a história, tem que começar daí, ele precisa conhecer muito bem aquela história, ou o tema, ou a aula que ele está dando, né? E ele também vai precisar saber quando ele deve acelerar a sua fala, né? Aumentar a intensidade do que ele está falando, abaixar o volume quando for preciso, em uma cena, sei lá, mais dramática, tem um processo mais dramático ali, contando a história dele, uma história triste. Ou seja, ele precisa utilizar alguns recursos que vai fazer com que as pessoas realmente fiquem concentradas e não se percam naquela história, tá? Ou seja, tem toda uma estrutura por trás construída, inclusive a estrutura que ele escolhe para contar aquela história, como ele arruma aquela história ali, tá? Para ele contar aquilo. Tudo isso interfere no resultado final, interfere que a gente fala, pô, o cara tem um excelente storytelling. Na verdade, são recursos que a pessoa utiliza para você conseguir esse efeito. Ou seja, qualquer pessoa pode desenvolver um bom storytelling. Você pode começar a contar histórias e utilizar esses recursos e fazer com que sua audiência fique presa e prestando atenção em você. E aí, bora pegar fazer esse paralelo com o nosso mundo de análise de dados na nossa criação de um dashboard. A gente tem uma história para contar, ok? Os dados estão ali e o seu cliente ou o usuário final, ele precisa conhecer algo, ele precisa conhecer a história, né? Ele quer saber se o faturamento aumentou, se o faturamento diminuiu, se ele atingiu a meta ou não, saber se no trimestre passado teve uma queda de faturamento, explicar o porquê daquela queda de faturamento. Percebe que os dados ali, ele precisa, na verdade, montar uma história e contar aquela história e fazer com que aquele ouvinte ou aquele usuário final ou a sua audiência entenda exatamente o que está acontecendo ali com a empresa. Ou seja, a gente tem, de fato, já uma história que precisa ser contada e a gente tem uma audiência também que quer ouvir a história. E aí é que entra a mágica, a gente precisa saber como contar essa história. Aí entra todo o processo de storytelling com dados. A gente vai usar os dados, a gente vai usar alguns recursos visuais e a gente vai utilizar algumas narrativas. Numa história normal, onde um cara em cima do palco, ele pode usar alguns recursos da forma que ele fala, a intensidade que ele fala, os gestos corporais também. Tudo isso são recursos que ele pode utilizar para contar aquela história e fazer a audiência ficar cativa a ele.
No nosso processo, a gente tem os dados, que são de contar a história da empresa, o que é que está acontecendo com a empresa, mas a gente pode utilizar alguns recursos para nos ajudar a contar essa história. E esses recursos são os recursos visuais e algumas narrativas, formas de narrativas. Ou seja, a gente precisa também usar os nossos recursos para fazer com que a nossa informação, que a nossa história seja contada da melhor maneira possível. E aí, bora voltar para aqueles 3 pontos e comentar um pouquinho sobre cada um deles, começando pelos dados. Falar de dados até parece algo muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Para a gente falar de dados, a gente precisa, na verdade, de alguns detalhes, que é conhecer o nosso público-alvo. A gente precisa conhecer a nossa audiência, a gente precisa conhecer o usuário final, quem é que vai consumir aquele dashboard, ok? Porque é nesse processo, nesse levantamento de requisitos, que a gente vai saber quais dados a gente vai buscar e quais dados a gente vai expor, quais são os indicadores, de que forma a gente vai mostrar aquilo, contar essa história, tá? Até o processo, inclusive, de ETL, a gente depende desse processo inicial aqui, de conhecer o nosso usuário final, conhecer as dores dele, conhecer quais são as perguntas que ele precisa responder dentro do negócio, e só então, a partir daí, a gente vai entrar no banco, se for assim, né? Entrar no banco para puxar exatamente os dados que a gente precisa. Tem gente que começa a puxar tudo de não, puxa aí tudo dentro, aqui dentro do Power BI a gente resolve. E não é assim. A gente precisa entender, puxar aquilo que for necessário e ainda mais, a gente precisa entender também como é que a gente vai fazer a modelagem dos dados para criar as medidas. Percebe que todo esse processo, na verdade, depende do conhecimento do usuário final, do conhecimento do problema, do conhecimento do negócio, o que é que a gente está tentando resolver. Ou seja, o storytelling, ele começa no processo de levantamento de requisitos. É ali que a gente vai saber quais são os dados que a gente precisa trabalhar, quais são os dados que a gente vai consumir e fazer o processo de transformação, tá? Porque não adianta o cara ter um problema, uma dor que ele precisa saber, ou a pergunta que ele precisa responder. Eu quero saber quanto que eu faturei no trimestre anterior. E comparando com esse trimestre atual, estou bem, estou mal. E a gente vai, monta um dashboard, puxa os dados ali e cria um dashboard, um visual ali de qualquer jeito, mostrando, por exemplo, faturamento por vendedor, faturamento por categoria de produto, ou a gente mostra o gráfico mês a mês, né, de faturamento mês a mês. E aí eu tipo assim, a resposta está ali, de fato. Se o cara, sei lá, for no segmentador, filtrar os 3 meses que ele quer, ou então olhar ali no gráfico e fazer a soma ali do faturamento naqueles 3 meses, ele vai chegar no resultado. Mas percebe que não é exatamente o dado que eu estou mostrando ali, não é exatamente o dado que ele precisa, não é a resposta da pergunta dele. Ou seja, então a gente precisa realmente entender isso aqui, entender qual é o problema dele, para a gente puxar os dados corretos, trabalhar os dados da maneira correta, para depois começar o processo de exibir a história e contar a história que aquele nosso usuário precisa ouvir. Não adianta, é a mesma coisa de fazer esse processo, né? O cara quer saber do trimestre, a gente está mostrando mês a mês, categoria, é a mesma coisa de a gente montar um evento para contar um tema, falar sobre um tema e entregar outra coisa. Pode ter certeza que a decepção vai ser alta e isso, na verdade, é uma das causas que fazem com que um dashboard ele seja entre aí no limbo e pare de ser usado, porque não resolve o problema exato do que o usuário quer. Ele vai abrir aquele dashboard ali, aquele dashboard não vai dizer nada, a história que aquele dashboard não é a história que ele está querendo ouvir, entende? E sabendo, inclusive, as dores e as necessidades dele, a gente vai montar toda a estrutura do nosso projeto focado em responder aquilo, em contar aquela história para ele, tá? Inclusive, quando você faz isso de maneira muito pensada e muito consciente, isso fica muito mais fácil de você utilizar da ferramenta para utilizar os próximos pontos, né, os próximos recursos de maneira muito mais fácil, porque a sua modelagem está bem feita, a estrutura dos dados que você trouxe, a forma que você trabalhou e arrumou os dados, ela está pronta ali para ser trabalhada e você conseguiu utilizar de alguns recursos da ferramenta para melhorar ainda mais a informação e a história que você está contando, beleza? Então, o primeiro ponto aí são os dados, o storytelling com dados ela começa no processo de levantamento de requisitos, é lá no início do projeto. E a gente vai agora para o segundo ponto, que são os recursos visuais. Da mesma forma que um orador, de um palestrante, de um professor, ele utiliza recursos de entonação da voz, postura corporal e presença de palco para cativar a sua audiência, você pode utilizar alguns recursos visuais. Esses recursos podem ser psicológicos ou até mesmo recursos da própria ferramenta do Power BI, por exemplo, para você cativar o seu usuário final e fazer com que ele
queira consumir aquele dashboard porque está fazendo sentido e está respondendo o problema dele, está respondendo a pergunta dele. Mas espera aí, recursos psicológicos, como assim? E aí eu vou te explicar em um tema que eu acho bem legal de se trabalhar, que provavelmente você já tem ouvido falar sobre as leis ou princípios de Gestalt. O que é isso? O que significa isso? O que é que isso tem a ver com o meu mundo de dados aqui, com a minha criação de dashboard? As leis ou os princípios de Gestalt é um estudo, tá, psicológico desenvolvido por alguns alemães, que eles encontraram como se fosse um padrão na interpretação de como o nosso cérebro, o cérebro humano, consegue interpretar formas ou enxergar as formas, a relação das formas e como as formas são traduzidas pelo nosso cérebro. A gente tem um padrão, o ser humano ele tem um padrão, tá? E aí já entra um ponto bem interessante. Porque se você perceber, obviamente, nós, seres humanos, nós temos estímulos diferentes. Somos pessoas diferentes e temos estímulos diferentes para algumas coisas. Por exemplo, algumas pessoas têm muito mais facilidade de entender e de ver, de perceber um dashboard que tem ali os visuais que não estão alinhados ou tem ali um espaçamento despadronizado. Algumas pessoas têm mais sensíveis e facilidade de entender isso. Porque nós temos estímulos diferentes para determinadas situações. É por isso que eu vou falar mais uma vez, a gente sempre orienta para você tomar cuidado, na verdade, de usar alguns recursos que o Power BI permite. Por exemplo, o Power BI permite que você utilize GIFs, alguns recursos de cores e visuais, alguns assim, efeitos bem esdrúxulos, vamos dizer assim. Não é porque seja proibido, tá? Mas é porque é muito difícil você conseguir usar recursos como esse de maneira eficiente, tá? E acaba servindo muito mais como instrumento de distração do usuário final, como de fato para a interpretação da informação. Lembra que os dados são os protagonistas do nosso projeto ali. Então tudo que você coloca, tudo que você aplica no seu dashboard é para favorecer a informação, tá? É para que as pessoas percebam com mais facilidade, com mais clareza aquele dado, aquela informação que você está tentando mostrar ali. Então, sabendo que nós temos estímulos diferentes, algumas pessoas têm muita facilidade, algumas pessoas se distraem muito mais fácil, como é que a gente consegue padronizar e atingir todo o nosso público, toda a nossa audiência, minimizando esses gaps de particularidades, né? E isso, inclusive, é um desafio para os oradores também, tá? Palestrantes, professores, eles precisam usar os recursos de maneira sábia para que ele consiga atingir o maior número possível da sua audiência. E aí, pra gente, que a gente trabalha muito com visual, nós temos os princípios das leis de Gestalt que eles encontraram como se fosse um padrão na interpretação dessas formas pelo nosso cérebro. Nosso cérebro tem algum padrão de identificação dessas formas, tá? Nosso cérebro, às vezes, ele tem uma tendência a interpretar de uma maneira quando elementos de um visual ali, eles estão muito próximos, ou ele tem visuais parecidos, ele tem a tendência de interpretar aquilo como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Provavelmente você já tenha visto aquele GIF de um dálmata, que ele não é um dálmata completamente desenhado, mas na verdade são só as bolinhas ali na tela, e em movimento, né? E você, mesmo que o cachorro não esteja todo delineado ali, você consegue facilmente identificar que ali tem um cachorro da raça dálmata. Ou seja, nosso cérebro nos induz a tendência a ele fazer esse complemento daquela imagem e a gente consegue enxergar o cachorro. Algumas marcas, logo mesmo de empresas famosas, utilizam muito esse recurso. Por exemplo, o Carrefour. O Carrefour tem dois objetos que estão próximos de tal forma que o vácuo entre esses dois objetos, a distância entre os dois objetos, forma a letra C do Carrefour. Outra marca muito famosa é o FedEx, que tem um nome ali, e no meio você consegue enxergar uma seta, indicando assim, de entrega, de movimento, não sei. Ou seja, são elementos como se fossem mensagens subliminares ali, que o nosso cérebro, mesmo que não esteja diretamente desenhado intencionalmente aquele objeto ali, por causa da proximidade, a junção, nosso cérebro consegue interpretar e fazer essa junção de imagens. Tá? São coisas que os princípios de Gestalt ele realmente explicam, e são vários exemplos, acho que são 8 princípios, se eu não me engano, 8 leis, e cada um deles mostra alguma coisa de funcionamento, de como o nosso cérebro funciona. E por que eu estou falando isso? Você vai ter que estudar psicologia e entender tudo que é princípio e lei de Gestalt? Obviamente que não tem necessidade nenhuma disso. Mas se você conhecer algumas dessas leis, tá? Até de maneira superficial, mas entender que nosso cérebro tem um padrão e que esse padrão, vamos dizer assim, ele é mapeável, ele está mapeado no caso, então você consegue utilizar essa tendência de comportamento do cérebro
para melhorar o seu storytelling. E aí a gente volta para aquele processo, né? Você está utilizando um recurso psicológico e visual, né, que favorece e melhora o meu storytelling, faz com que aqueles dados, aquela informação e a maneira como eu estou apresentando aquela história ali seja mais fácil de ser compreendida pelo meu usuário final. Eu vou te dar um exemplo aqui de um dashboard que eu fiz e eu apliquei uma dessas leis propositalmente, tá? Intencionalmente. Dá uma olhadinha só aqui nesse dashboard. Tá? Primeiro eu queria falar que nós aqui do Ocidente nós temos aquele padrão de Z, né? Então a gente lê com um padrão Z ali, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas a gente consegue quebrar esse padrão e fazer com que o cérebro interprete a informação sem desconforto, tá? Se você quebrar esse padrão aleatoriamente, sem um pensamento e algo intuicional construído ali por trás, isso vai gerar desconforto na leitura daquele dashboard, tá? Mas quando você faz isso de uma maneira intencional e sabendo o que está fazendo, você adapta o cérebro a funcionar da maneira corretamente e ele não sente desconforto na hora da leitura. Então, por exemplo, esse dashboard aqui, essa página, ele não tem o padrão Z. Percebe que eu tenho a tendência, na verdade, tá, vou dizer assim, a tendência de você olhar para esse dashboard aqui é você olhar primeiro todo esse bloco aqui, tá? E depois você passa para esse lado aqui. Por que isso acontece, tá? Então, primeiro, eu tenho aqui, ó, imagens que elas são semelhantes, tá? Então, não são iguais aqui, não, mas são semelhantes. E tem um detalhe muito importante, ó. Nos meus dashboards, eu costumo desenhar o espaçamento entre os elementos de 20 pixels, ou seja, essa distância aqui, ó, desse quadro para esse é 20 pixels, a distância desse quadro para esse aqui é 20 pixels, a distância aqui, geralmente do quadro para aqui, para o menu, são 20 pixels, ou seja, eu padronizo o espaçamento de todo elemento que eu coloco dentro do meu dashboard. Só que se você notar aqui, ó, esse espaçamento aqui não é 20 pixels, ó, esse aqui é um pouco menor, tá vendo? Isso aqui foi intencional, porque eu estou aumentando a proximidade desses elementos aqui para que eu consiga quebrar o padrão de Z de leitura, mas que não gere desconforto, porque o cérebro vai interpretar, ele tem a tendência de interpretar esses elementos aqui, ainda que em blocos separados, ele ainda interpreta como se fosse parte de um todo. Ele enxerga todo esse bloco aqui, na verdade, como um todo antes de seguir a leitura. Então percebe que, ó, um recurso tão simples, talvez se eu mantivesse o espaçamento, na verdade, de 20 pixels, talvez não faria tanta diferença. Mas você conhecer o recurso, você consegue facilitar e aumentar ainda mais a tendência de leitura da forma que você quer que o usuário leia o seu dashboard. Então, você saber esses recursos, obviamente você não vai se aprofundar, perder, sei lá, meses estudando sobre psicologia, de lei de princípio de Gestalt, mas você saber o básico, você saber esse comportamento do cérebro, isso te ajuda muito nesse processo de construção e diagramação do seu dashboard. Outro recurso que você pode utilizar também são os atributos pré-atentivos. O que significa isso? São recursos visuais que funcionam como gatilhos, tá? Então, são atributos que o nosso cérebro percebe e assimila e interpreta em milissegundos e rapidamente ele consegue entender a informação que você está passando. A Cole usa muito, ela explica sobre isso, inclusive, no livro dela de Storytelling com dados. Eu vou te mostrar, inclusive, aqui um exemplo prático de como funciona um atributo pré-atentivo. Dá só uma olhadinha nessa imagem aqui que está na tela. Eu tenho um quadrado aqui cheio de números. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos números 9 eu tenho nessa imagem? Vou dar um tempo aí para você pensar, para você procurar e para você fazer a contagem. Se você quiser também, você pode apertar pause e contar. Percebe que é bem difícil, né? É bem difícil de a gente identificar os números 9 e sair contando. Agora eu vou utilizar um atributo pré-atentivo para chamar a tua atenção e você vai conseguir enxergar essa informação e conseguir responder essa pergunta muito mais rápido. Dá só uma olhada. Olha só essa imagem agora, quantos 9 você consegue enxergar nesse quadro aí cheio de números. Ficou bem mais fácil, na verdade? Então, o que eu fiz aqui só foi alterar a cor. Então, eu coloquei o número 9, que é o meu foco, a pergunta, né, em evidência, colocando no vermelho, e ainda tirei um pouco ainda mais o foco dos outros números, deixando ali bem clarinho. Não tirei ele da informação do visual, mas deixei ele bem clarinho para você realmente focar a sua atenção naquilo que você precisa de fato.
Isso é um atributo pretentivo, tá? As cores é um atributo extremamente forte, então é muito mais forte do que os outros, tá? Mas são inúmeros atributos pretentivos, tá? Tem forma, tem tamanho, tem posição, tem saturação de cor. Então você pode usar esses recursos para você chamar a atenção do seu usuário final em um dashboard. Inclusive, isso aqui é um elemento excelente para você guiar o seu usuário no seu dashboard. Por exemplo, digamos que você está montando ali um gráfico e ele quer saber, por exemplo, o faturamento de uma categoria específica. Você vai montar o gráfico todo, exibindo todas as informações de todas as categorias, mas você pode usar, por exemplo, uma condição para, quando chegar naquela categoria específica que ele quer a resposta, você colocar de outra cor. Aquela barra, por exemplo, de um gráfico de barras, você pode colorir aquela barra de outra cor. Isso aí é excelente para você fazer. O Power BI faz isso com maestria, tá? Então você pode usar e abusar desses recursos para chamar a atenção do usuário final e ele conseguir interpretar e ler com muito mais clareza a informação. E o terceiro ponto aqui que eu queria chamar a atenção é para você dar um like nesse vídeo. Então, ó, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando inclusive do formato desse conteúdo, ó, deixa o seu like aí, porque assim eu vou saber se você quer que a gente produza mais conteúdo nesse sentido, mais conceitual, sem envolver ali com DAX e técnicas avançadas, mas trazer algo mais conceitual mesmo para você ficar por dentro aí desse mundo de dados. Beleza? Então, ó, deixa o seu like e aproveita, se não é inscrito, já se inscreve também. E bora voltar pro vídeo. E vamos para o terceiro ponto, é narrativa. Essa parte de narrativa é bem legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se você se você é um leitor de história em quadrinho, ou se na sua infância, na sua adolescência, você teve essa experiência e cresceu lendo história em quadrinho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando você lê uma história em quadrinho, você não se perde naquela história, no fluxo de leitura? Obviamente que tem historinhas que são bem mais simples, né? Por exemplo, sei lá, revistinha da Turma da Mônica, revistinha da Luluzinha. Ali são revistinhas até mais pro público infantil, então ele tem uma sequência ali muito mais lógica, muito mais leve de assimilar, né? Os próprios desenhos não tem tantos detalhes, é uma coisa realmente muito mais cru. E ali a sequência, a leitura em Z, por exemplo, né? É o que predomina ali, né? Geralmente todas elas são essa leitura Z simples. Mas se você pegar algumas revistinhas da Marvel, por exemplo, de super-heróis, você vai ver que a complexidade da revistinha é muito maior. Primeiro que os quadrinhos não são bem definidos, tem toda uma riqueza nos detalhes dos desenhos, é muito mais complexo, é muito mais carregado, tem muito mais informação. Mas mesmo assim, se você começar a ler aquela revistinha, você não se perde, você consegue manter o fluxo perfeito de leitura. Obviamente que eu tô falando das revistinhas em quadrinhos que são boas, tá? Então, algumas revistinhas que saem do mercado justamente porque eles não entenderam essa dinâmica e aí, obviamente, não consegue prender o usuário final, o leitor ali da revistinha, tá? Mas por que a gente não se perde nessas histórias de quadrinho? Existe um recurso, ele obviamente não é de qualquer jeito, assim como a gente conta as histórias, não é de qualquer jeito que as coisas são feitas, que são desenhadas e são construídas. Existe toda uma técnica por trás, fazendo com que faça todo sentido aquele fluxo que você está seguindo ali, e aí você não se perde. E você sabe como é o nome dessa técnica que eles utilizam? Narrativa visual. Tudo a ver com o nosso terceiro ponto dos dashboards aqui, que é a narrativa. Ou seja, esse recurso de narrativa visual é que faz com que o usuário, que o leitor da história em quadrinho ali, ele não se perca e tudo faça sentido. Eu trouxe aqui algumas figurinhas, tá? Alguns prints de alguma revistinha para tentar mostrar mais ou menos como isso funciona, tá? Olha só essa revistinha em quadrinho. Percebe que ele não tem... Você consegue enxergar o padrão Z aqui, tá? Ele não foge do padrão Z, mas você vê que ele tem uma hierarquia um tanto mais complexa, tá? Não é aquela sequência tão bem feitinha, tão bonitinha. Mas se você começar a ler a historinha aqui, ó, você não vai se perder. Porque você consegue se situar por causa de alguns recursos que ele está utilizando, tá? Então, por exemplo, a forma do balão que ele está utilizando, a forma que os quadros estão arrumados aqui, tá? A sequência, obviamente, em Z aqui ele tenta fazer, né? Mas ele utiliza alguns recursos aqui, ó. Por exemplo, ele dá um zoom aqui na tela, dando sequência a essa imagem aqui, tá? Ou seja, tudo isso
para você ficar imerso naquela história e tudo aquilo que ele está mostrando fazer sentido para você, tá? A posição, inclusive, ó, dos personagens, para onde eles estão olhando, a posição que eles estão dentro do quadro. Olha só outra coisa bem interessante aqui, ó, esses balões, ó, percebe que esse balão aqui é circular e esse aqui tem uma forma diferente, ou seja, tudo isso, na verdade, ele está tentando passar uma mensagem para você, tá? A forma que é uma forma de expressão diferente, não é um simples diálogo. E aí depois ele começa a forma que ele desenha também aqui, ó, a perspectiva do personagem, ó, o zoom, ou seja, tudo isso aqui são elementos que ele está utilizando, são recursos que ele está utilizando, visual, para que aquela história faça sentido para você. A posição do balão, a posição do personagem, para onde o personagem está olhando, o zoom que ele dá naquela imagem, o zoom que ele tira. Isso aqui, gente, é narrativa visual. E você pode utilizar esses mesmos recursos quando você vai criar o seu dashboard. Obviamente que você não tem balão de diálogo, você não vai ficar colocando as coisas tortas ali, que é representar movimento. Não é isso, mas é que entenda esse conceito de que você pode colocar a forma que você vai diagramar o seu dashboard, a forma que você vai espaçar, a forma que você vai colocar, por exemplo, o título de um gráfico, a forma que você vai colocar o rótulo de um outro gráfico ali, o tamanho da fonte, a cor do rótulo, ou seja, tudo isso são elementos que você vai construir e vai colocar aquilo dentro do seu dashboard para criar uma narrativa visual, para fazer sentido aquela história que você está contando, aquela sequência de gráficos que você está colocando. Tudo isso precisa fazer sentido porque você está tentando comunicar uma informação e contar uma história para o seu usuário final. Então, você utilizar desses recursos, vamos lá, voltar lá do começo, no storytelling, os dados, pegando os dados com o seu usuário final, conhecendo a sua audiência, conhecendo o seu público, quem vai consumir, para escolher os dados certos, tratar e modelar os dados certos, chegar na parte dos recursos visuais, né? As tendências de comportamento do cérebro, você consegue manipular essa tendência, você consegue utilizar recursos e atributos para evidenciar uma informação. E por último aqui, narrativa, você colocar títulos, tamanho de fonte, você colocar aqueles textos de insights de forma que fique dinâmico. Ou seja, esse conjunto de dados, recursos visuais e narrativa, você dominando esses 3 pontos, pode ter certeza que você vai dar um salto gigantesco na forma que você vai apresentar o seu projeto, apresentar o seu dashboard. Então, vou repetir, Storytelling com dados é uma combinação entre dados, recursos visuais e narrativas. Bom, então se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui também o seu feedback, porque dessa forma eu vou saber que vocês gostaram desse formato de conteúdo e eu vou criar mais conteúdo nesse sentido, dessa forma aqui, para trazer um pouco mais de conceito para vocês, tá? Se você quer saber mais sobre como aproveitar os recursos do Power BI, eu vou recomendar esse vídeo aqui, que vai utilizar recursos ali para formatar e criar rótulos condicionais. Mas se você quer aprender mais um pouco sobre background, diagramação, como criar um background no Figma, vou recomendar para você aqui esse mini curso de Figma gratuito que está aqui no nosso canal. Então corre lá, assiste e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!